Olá, meu nome é Suelen, sou professora de português e hoje vou falar sobre as figuras de linguagem. As figuras de linguagem são palavras que estão fora do seu sentido usual, chamado de literal, e elas provocam um efeito no texto. Por isso que elas aparecem muito na linguagem poética, na música e até mesmo na linguagem cotidiana. Hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre duas figuras de linguagem que são do campo fonético. Então, elas estão relacionadas ao som, né, à pronúncia, e é esse som que traz o efeito de sentido esperado. Uma delas é a onomatopeia. A onomatopeia é a figura de linguagem que tenta reproduzir um som ou um ruído. Ou seja, nós construímos uma palavra que seja capaz de reproduzir esse som. Eu tenho aqui como exemplo um verso do Álvaro de Campos, que é heterônimo do Fernando Pessoa, em que ele fala sobre a indústria, sobre a máquina, sobre o progresso. E para traduzir esse movimento da máquina, ele usa uma onomatopeia. Então fica ó rodas, ó engrenagens, rã eterno. Então esse rã que dá pela sequência de R's nos faz pensar no movimento de uma máquina. A onomatopeia também é usada muito nos quadrinhos, nos textos narrativos, infantis, que tem que traduzir esses sons e os ruídos que deixam a história mais interessante. Em um conto do Machado de Assis, por exemplo, ele está falando sobre a discussão entre a agulha e a linha. E aí ele coloca lá o plique-plique da agulha, né? Esse plique-plique nos faz pensar no barulhinho que a agulha faz quando está costurando. Então, essas são a onomatopeia. A aliteração é a repetição de um som consonantal. Então, essa reprodução de som é diferente da onomatopeia porque ela não quer necessariamente reproduzir um ruído, né? Às vezes é um verso ou a parte de uma música que tem um som consonantal que se repete com frequência. Como exemplo, tem aqui um verso do Gregório de Matos. Pra tropa do trapo eu vazo a tripa. Bom, esse verso é muito interessante porque no poema todo ele critica a sociedade baiana. E aí no final ele diz: pra tropa do trapo eu vazo a tripa. E o tró, tró, tró reproduz esse som. Então a aliteração no poema do Gregório de Matos, da repetição do som do R junto com o T, tró, 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 provoca o efeito de sentido que ele quer, que é justamente mostrar o som de vazar a tripa. Bom, por hoje é só, bons estudos e até a próxima!